Muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. A gente inicia mais um TV Mar News nessa manhã de sexta-feira. Sextou. Que coisa boa, né, gente? Sextou hoje, olha, 18 de junho. Para você que está aqui acompanhando a nossa programação, está precisando sair de casa? Não quer perder o TV Mar News? Não tem problema. Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular. Você vai ter toda a nossa programação bem aqui na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web. O endereço você já conhece, pode acessar então comigo, www.gazetaweb.com. Você vai acompanhando a nossa programação ao vivo e se mantendo muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. E a gente também está presente nas redes sociais. Você pode seguir a gente no Instagram, também no Facebook e acompanhar o nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica, que agora também te dá a possibilidade de acompanhar o resultado dos seus exames, fazer marcações de consultas e as próprias consultas através do teu celular, do teu computador ou do teu tablet na segurança da tua casa. Se você ainda não tem plano de saúde, faz a Apvida, esse aqui se aproxima de você. E a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então o tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, a Gazeta de Alagoas, acessando www.gazetadealagoas.com.br e a gente confere aqui os principais destaques da manhã de hoje. O Ministério Público Estadual analisa denúncias sobre nomeações de fantasmas para vice-governadoria. Idoso que perdeu 2 filhos para a Covid-19 vence a doença aqui em Maceió. 5 bairros concentram quase 1/4 das mortes na capital. Polícia Federal deflagra a ação em 4 municípios de Alagoas. Vamos subindo? A gente consegue subir aqui para terminar de ler? Obrigada. Por desvio de recursos na pandemia. Mandante era amigo do pai da garota sequestrada em Arapiraca. E Brasil goleia Peru e retoma a liderança isolada 4-0. União libera 24 milhões para Alagoas investir em segurança. Prefeitura de Maceió adere ao time Brasil contra a corrupção. Ministério Público Estadual investiga live promovida pela Prefeitura de Murici. E empregos na construção têm recuo de 40% em 10 anos aqui em Alagoas. Maceió inicia a última fase da vacinação contra a gripe e influenza. E esses e outros destaques vocês vão então acompanhando aqui na Gazeta de Alagoas. Mas olha só, a gente viu aqui que o Ministério Público Estadual vai então investigar essa situação de nomeação de fantasmas na vice-governadoria. A gente conversou ontem com o deputado Davi Maia e a gente traz mais detalhes de como que está funcionando essa situação agora. Vamos conferir. Amigos da TV Mar Canal 525, nós estamos na Assembleia Legislativa para conversar com o deputado estadual Davi Maia em um assunto que ganhou muita repercussão diante da denúncia que foi feita de que existe nomeação de cargos sem o consentimento do atual vice-governador, que é também prefeito da cidade de Arapiraca, Luciano Barbosa, o que pode gerar, pelo menos no mínimo, a questão de esclarecimentos para a sociedade junto ao governo do estado. Deputado Davi Maia, muito obrigado. Como foi que você, por nos receber, como foi que você recebeu essa denúncia e quais são os próximos passos dentro desse seu posto de deputado estadual que você espera para poder tentar chamar a atenção das autoridades públicas? Bom dia. Bom dia, Viderlan, bom dia a todos da TV Mar. Primeiro, a gente recebeu com muita surpresa, porque, como todos sabem, Alagoas, desde dezembro, não tem vice-governador. O vice-governador virou o prefeito de Arapiraca e teve que renunciar ao cargo de vice-governador de Alagoas. Segundo, o gabinete da vice-governadoria foi entregue, está até para vender ou alugar, tem uma placa lá na frente, o gabinete não existe. Então ele se tornou um gabinete fantasma. Quando a minha equipe observou no Diário Oficial do Estado de Alagoas nomeações de pessoas para trabalhar neste gabinete, isso chamou muita atenção. E depois a gente observou que esse gabinete continua dando despesa ao erário. E como todos sabem, está no artigo 79 da Constituição Federal e no artigo 108 da Constituição Estadual, que o vice-governador trabalha justamente na ausência do governador. Então não existe motivo nenhum para esse cargo estar em funcionamento. Todos nós sabemos
que a ausência do governador de Alagoas hoje é ocupada pelo presidente da Assembleia, que já tem o seu gabinete montado aqui na Assembleia Legislativa, sem precisar ninguém estar desempenhando essas devidas funções. Agora, deputado, a nomeação desses cargos e o posicionamento do prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa, que chegou a dizer que não tinha consentimento, não teve consentimento dele, participação dele na nomeação desses cargos, isso deixa no ar uma possível caracterização de crime que está sendo cometido? Sem dúvida nenhuma, isso repercute ainda mais. Pelo menos um ato de improbidade administrativa. O governo do estado agora precisa responder qual é o local que essas pessoas estão desempenhando suas funções. Porque, como ficou comprovado, inclusive eu tive lá no gabinete do vice-governador, naquele local não existe serviço nem função nenhuma. Não tem nem funcionário trabalhando. No mínimo, nós temos aí um caso de um gabinete fantasma, que está recebendo nomeações de pessoas, algumas delas com vinculação política ao governador Renan Calheiros, mas nós queremos saber qual o papel, qual a função e que serviço essas pessoas estão produzindo para o estado de Alagoas. O senhor foi autor da denúncia. Eu gostaria que você falasse quais são as próximas etapas. Pretende movimentar os outros deputados também, trazer para o plenário essa discussão? Sim, nós já representamos essa denúncia no Ministério Público do Estado de Alagoas, no Ministério Público de Contas. Estamos solicitando informações à Controladoria Geral do Estado, ao Gabinete Civil, até porque, Viderlan, dentro do sistema de informações do Estado, não existe mais o gabinete do vice-governador. Então, nós estamos querendo levantar informações junto ao Poder Executivo e, sem dúvida nenhuma, a Comissão de Controle da Assembleia Legislativa também foi acionada. Seu posicionamento também, através dessa denúncia, tomou conhecimento a respeito de locação de veículos, para esse tipo de função que foi apresentada e divulgada através de diário? Que é outro absurdo. Nós temos um gabinete que não tem funcionários, que não tem o porquê da sua existência, mas dá uma despesa de R$10 mil, visto que ele locou um carro de luxo, que é uma caminhonete Amarok, e um carro popular, um Virtus. Isso para transportar quem? Para fazer que serviço? Essa é a grande dúvida. E esse posicionamento do ex-vice-governador, atual prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa, é muito importante, porque o exime de qualquer responsabilidade e coloca sobre o governador Renan Calheiros toda a responsabilidade dos cargos nomeados. Agora, deputado, a respeito das questões das regras políticas, o governador ele tem a obrigação de indicar um vice-prefeito com essa com um vice-governador depois que o prefeito Luciano Barbosa foi, de caso, empossado em Arapiraca? Não, a Constituição é clara. Na ausência de um vice-governador, o presidente da Assembleia é o seu substituto imediato. E depois do presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça. Então, a composição já está formada, a sucessão já está clara. Não precisa de nomeação do vice-governador. É até uma economia que gera aos cofres públicos. Muito obrigado, então, ao deputado estadual Davi Maia, autor dessas denúncias, trazendo todos os fatos e, importante dizer, que a sociedade precisa de esclarecimentos e a investigação deve ser feita para poder também apurar todos esses fatos. Nós vamos acompanhar tudo na programação da TV Mar Canal 525 na NET Claro. Pois é, e a gente agora vê na análise de Arnaldo Ferreira como que o Ministério Público vai então se movimentar nessa situação. A gente acompanha agora. Já está no Ministério Público Estadual a denúncia do deputado Davi Maia, do Democratas, que esta semana revelou a contratação de 7 servidores para trabalharem no gabinete fantasma da vice-governadoria com salários que variam de R$ 1.600 a R$ 6.600 por mês. A vice-governadoria é fantasma porque, desde o ano passado, Alagoas não tem vice-governador. O ex-Luciano Barbosa disputou as eleições municipais, venceu e hoje é o prefeito de Arapiraca, a segunda maior cidade do estado. Ele, inclusive, já fez um pronunciamento dizendo que não tem nada a ver com essas contratações. Já o governo do estado admite as contratações, diz que está entregando o prédio, que era da vice-governadoria, para reduzir despesas e que está redistribuindo os servidores contratados. Como o caso envolve diretamente o governador Renan Filho, ele é da competência do Procurador-Geral de Justiça, Márcio Roberto Tenório, que recebeu mais documentações, desta vez dando conta de que a vice-governadoria fantasma
alocou carros de luxo que hoje dão despesas de R$ 10.000 por mês. E há uma expectativa nos bastidores da Assembleia de que no decorrer desta semana e na próxima surjam mais denúncias de falta de zelo com o dinheiro público e no momento mais dramático da economia alagoana. Muito triste, né? E olha só, há 5 dias do São João, você em casa está se organizando, já comprou fogos de artifício, está pensando em fazer a tão famosa e tradicional fogueira? É importante você ficar atento, porque queimaduras podem acontecer por conta de incidentes, acidentes, né? Quem traz detalhes para a gente agora ao vivo sobre os cuidados que a gente precisa ter no manuseio de fogos de artifício e das fogueiras também é Viderlan Araújo. Viderlan, muito bom dia para você. Estou com vários problemas para resolver. Olha, Paulane Santos, essa é uma preocupação que nós estamos aqui todos os dias trazendo nesses dias que antecedem o São João, São Pedro, que são festas muito aguardadas pela população, mas que naturalmente o Corpo de Bombeiros Militar tem demonstrado uma preocupação, mais uma vez, em levar a informação precisa para a sociedade. E nós estamos fazendo o nosso papel em tom de prestação de serviço, principalmente nesse período do ano, quando se tem um número considerável de queimaduras decorrentes de fogueiras e manuseio de fogos de artifício. Muitas vezes, esse manuseio de forma incorreta. Quem vai nos explicar quais os cuidados e o que a população precisa fazer em situações de risco diante de acidentes como esse é o Major Holanda, ele que é subcomandante do grupamento de incêndio do Corpo de Bombeiros Militar. Major, muito obrigado por nos receber. Quais as recomendações que o senhor poderia passar para os nossos telespectadores, principalmente nas questões de fogueiras inicialmente? Quais são os cuidados que nós devemos tomar diante desses festejos juninos? Bom dia. Bom dia, primeiramente, bom dia a todos que estão nos assistindo em suas casas, suas residências, em outros locais, principalmente quem está no estúdio também. Bom trabalho, boa sexta-feira. Basicamente, a gente tem que ter os cuidados de respeitar as distâncias necessárias. Quando for fazer uma fogueira, em qualquer lugar que seja, atentar para a redondeza da fogueira, ao seu entorno, se tem algum material que eventualmente sendo levado a algum braseiro por questão do vento, termine sendo incendiado. Esse é um primeiro cuidado que nós temos que ter com o nosso entorno, né? Deixar, se for fazer fogueira, ser feito num local que realmente não ofereça risco para outros materiais entrarem em combustão. Um segundo momento que a gente pode ter é o cuidado com animais, crianças, idosos, pessoas que eventualmente transitam por ali, seja por uma questão de lazer, seja uma questão natural. A gente às vezes não dimensiona esse risco, a pessoa é uma área de passagem, então um idoso que comumente passa por lá, que tem a questão de dificuldade, pode tropeçar, pode cair na fogueira. Brincadeiras, principalmente em relação às crianças, muito cuidado. A gente às vezes faz um pouco caso do risco existente com a criança, principalmente porque a gente acha que a criança é muito desenvolta, é muito desenrolada, mas a gente não percebe que a análise de risco de uma criança não é como um adulto. Então, por mais que nossos filhos sejam diligentes, sejam extremamente espertos, como a gente costuma dizer, até com um tom de orgulho natural de todo pai, é bom que naquela área de risco a gente tenha uma atenção redobrada, porque eles não fazem a devida análise de risco. Então, eles podem querer brincar mais próximo, se debruçar, evitar ao máximo brincadeiras de pular sobre fogueiras. Tivemos vários casos já de acidente que nós fomos socorrer em decorrência dessa brincadeira. E é sempre bom respeitar os limites, porque é o que pese ser uma festa tradicionalmente muito clara, que no Nordeste principalmente, é um momento que a gente tem muitos casos de queimaduras, de acidentes diversos associados ao fogo. Agora, Major, é claro que todos nós estamos vivendo um período de decreto em que se proíbe, principalmente as fogueiras. Naturalmente, nós conversávamos isso antes da participação no ar, já existe todo um processo de restrição por causa de crimes contra o meio ambiente. Mas existe uma altura específica de fogueiras nesse período? O que o Corpo de Bombeiros Militar orienta a respeito do uso também desses materiais, dessas madeiras? Quais são os tipos que são recomendados para poder não propagar um incêndio e tirar do controle daquela pessoa que acende a tradicional fogueira junina?
Então, primeiramente, a gente pode fazer um corte de compreensão. A gente tem os órgãos que fazem as fiscalizações necessárias contra a questão de impacto de desrespeito ao meio ambiente, questões criminais. A nossa corporação ela tem a obrigação até legal de, claro, dar orientações preventivas como nós estamos fazendo e pronto atender numa situação de sinistro. É óbvio que a gente não pode se furtar de dar algumas orientações como a gente vem fazendo. No caso de fogueira, o que a gente orienta é que, havendo a opção em ser feita, a despeito de qualquer proibição em decreto, porque a gente sabe que as relações sociais se mantêm, a despeito das leis, elas vão continuar fazendo o que tem que ser feito, o que querem fazer, digamos assim, mas o nosso papel é esse, a gente orienta a questão do acero, a questão de observação de fiação, aí onde fala a altura, fiações, telhados, o fogo, o calor do fogo tende sempre a subir pela convecção térmica, então naturalmente tem que se atentar a isso. Não, vou fazer aqui, às vezes por causa da chuva, embaixo de um galpão, em cima do galpão tem madeira, e de repente não se dimensionou, a convecção térmica, o calor vai subir, vai queimar o telhado, vai gerar um problema. Então a gente pede para que atente. Na dúvida, é melhor não fazer e tentar outros meios alternativos, no fogão, alguma coisa que vale para fazer o seu milho assado, alguma coisa. Se tem dúvida de um risco associado a isso, é melhor evitar. Agora, a respeito dos fogos de artifício, uma outra preocupação do Corpo de Bombeiros Militar também com o manuseio desses fogos, principalmente por crianças, Major. O que você recomenda para o nosso telespectador a respeito desse período em que se procura também muitos fogos de artifício? Estamos também vivendo em uma situação que acaba potencializando o uso de fogos, que é a Copa América, que está em andamento, com jogos da seleção brasileira também. Eu gostaria que você falasse nesse período dessa preocupação que o Corpo de Bombeiros Militar tem apresentado e quais as recomendações para os nossos telespectadores. Perfeito. Sobre fogo de artifício, a gente faz um paralelo com as questões dos cuidados com a fogueira, principalmente envolvendo criança. Os adultos, às vezes, eles não seguem o manual de instrução, até pela prática reiterada de utilização daquele material, acham que já sabe tudo, inclusive negligenciam, a gente tem acidentes outros, inclusive em competições de esportiva, que o pessoal faz uso, como hoje Copa América, Brasileirão, coisa que o valha, e não lê. Então a gente tem que ter o zelo de pegar a caixinha do material, eu até trouxe aqui alguns materiais, a gente tem... Qualquer que seja o material, a gente tem na sua lateral, geralmente, indicações de uso. Então, você pode ler, tem a faixa etária de utilização dos fogos de artifício, tem como ser utilizado, tem o tipo de fogo de artifício, qual a idade necessária. Isso tem que ser observado. Primeira coisa que a gente diz, olha a embalagem do material e todos eles. Sejam aqui um exemplo como a gente tem do track, que é muito comum, ele tem a indicação, por mais simples que ele seja, ele tem a indicação de segurança. O que a gente chama de estalo bebê e as empresas chamam de track tipo bebê, também tem indicações de idade. E por fim a chuvinha, que é algo também bem comum, a gente pensa que não tem, mas aqui na lateral existe também as indicações de como utilizar as idades que devem ser utilizadas. E para os pais e os responsáveis, olho sempre na criança. A criança, por mais a gente se fica envolto de outras diversões, é uma música, é uma bebida, a gente às vezes negligencia a segurança com as crianças. Então tem que realmente estar sempre com atenção na criança. Por mais que seja um momento de confraternização, às vezes até em família, por mais que seja uma época de pandemia, os cuidados têm que ser mantidos, como a gente já sabe, máscara, enfim. Mas a gente sabe que as pessoas terminam, às vezes, por excesso de bebida, negligenciando a segurança com a criança. Então, olho na criança sempre, que a criança nem sempre tem a análise de risco que ela está submetida. Major Orlando, eu quero parabenizar e agradecer por todas essas explicações, por nos receber aqui também. Gostaria que o senhor falasse para o nosso telespectador, até em tom mesmo de curiosidade, esse é um período do ano que o Corpo de Bombeiros Militar recebe chamadas frequentes por causa dessas questões de acidente, que vale o telespectador redobrar a sua atenção, principalmente no manuseio de fogos de artifício e também nessa preparação das fogueiras juninas? Com certeza, a gente pede a todos aqueles que nos assistem uma certa atenção, respeite esse momento de festividade, é um momento bacana e é um momento necessário nesses 2 anos que a gente está vivendo nesse momento tão diferente, mas que isso, assim como todas as outras festas, ela é intensa, mas ela passa, a vida segue, e se a gente negligenciar alguma regra de segurança, a gente pode ter algum problema que seja definitivo. A gente vai deixar a marca para o resto da vida, seja uma questão funcional, uma queima, ou até um dano a um patrimônio. Então cuidado, for fazer a fogueira, tenha segurança do que está fazendo, na dúvida não faça, e principalmente ao manusear ou brincar com fogo,
é sempre bom ter o cuidado devido. E qualquer problema, qualquer situação, pode ligar 193 e estamos prontos para atendê-los. Muito obrigado, então, ao Major Holanda, ele que é subcomandante do grupamento de incêndio por Orlando e Santos, esses que são considerados para nós, né, os super-heróis, né, que nos ajudam bastante na hora dos momentos, né, que são considerados os momentos de risco, com chegadas imediatas, e que nós estamos aqui fazendo o nosso papel também, levando para a população a informação como prestação de serviço. Muito cuidado nesse período, todos nós estamos acostumados a ver, e o histórico, ele comprova o número de acidentes provocados por manuseio de forma irregular, com fogos de artifício, muitas vezes com aquela falta de cuidado, como o próprio Major acabou de colocar nessa entrevista para nós. Eu estou nas ruas da capital alagoana, ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira, trazendo daqui a pouco mais informações, ainda hoje, no TV Mar News. Aguardamos você então, viu, Viderlan? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações.